Meus amados irmãos, bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como falei ontem, meus irmãos, permitam-me falar nesta manhã da minha alegria, da minha gratidão ao Senhor por poder estar aqui com vocês, conhecendo os irmãos, desfrutando da boa comunhão, e quero agradecer ao conselho da igreja, na pessoa do pastor Edson Dantas, pelo bondoso e honroso convite. Também é a minha oração de que o Senhor Deus seja servido em falar conosco, em falar aos nossos corações por meio da exposição da sua santa palavra. E para isto, queridos irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as Sagradas Escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8. Romanos capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, o apóstolo Paulo diz assim, acompanhe. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome por mais esta manhã, por mais este santo dia, por este dia marcado, assinalado pelo Senhor com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, pois foi o Senhor quem dirigiu os nossos passos até este local, foi o Senhor quem nos trouxe, pois é o desejo do Senhor receber a nossa adoração, receber o louvor que te é devido por seres o nosso Criador e também o nosso Redentor. E sabemos, ó Deus, que é o Teu desejo também falar ao Teu povo por meio da exposição da Tua palavra. E é por este motivo que agora nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, trabalhe em cada pessoa aqui, da mais jovem à mais idosa, para que todos, sem exceção, nos beneficiemos da Tua palavra, para que todos sejamos por Ti alimentados, para que nossas necessidades, bem conhecidas pelo Senhor, sejam satisfeitas por meio da exposição do texto sagrado. Ó Deus, ajude o Teu povo a ouvir e ajude o pregador a falar nesta manhã com fidelidade e também com intrepidez, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a nossa felicidade eterna no Senhor. É em nome de Cristo que te oramos. É em nome de Cristo que te bendizemos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, existe uma pergunta que é a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer. Não é sobre como ter sucesso, não é sobre como ser feliz, não é uma pergunta a respeito de como melhorar de vida. A pergunta mais importante que qualquer pessoa pode fazer é: como um pecador pode ser aceito pelo Deus Santo? Na realidade, meus irmãos, esta é a pergunta central da Sagrada Escritura. Esta é a pergunta que incomodou, que assustou, que atormentou homens ao longo da história. Esta é a pergunta que está no cerne, no coração da Reforma Protestante.
E hoje em dia, muitas pessoas gostam de dizer que não existe mais qualquer diferença entre protestantes e católicos romanos. Dizem que a reforma acabou, que as diferenças foram superadas, que estamos todos pregando o mesmo evangelho. Mas será mesmo? Será que isso de fato é assim? E permitam-me dizer, queridos irmãos, que esta não é uma discussão secundária. O que está em jogo aqui é, na realidade, o próprio Evangelho. Como foi afirmado por Martinho Lutero, por João Calvino, pelos reformadores de modo geral, esta discussão é central, pois esta doutrina, sobre ela, a igreja permanece de pé ou cai. Como um homem pecador pode ser aceito pelo Deus Santo? É exatamente disso que o apóstolo Paulo trata aqui em Romanos, no capítulo 4. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo respondendo à pergunta: como um pecador é justificado diante de Deus? E para entendermos o argumento do apóstolo Paulo, meus irmãos, para entendermos bem Romanos capítulo 4, do verso 1 até o verso 8, nós precisamos lembrar de tudo aquilo que Paulo já construiu até aqui na sua carta. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e observe que desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem demonstrando uma verdade dura, porém necessária. Desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem ensinando que todos os homens, sem exceção, todos os homens, gentios e judeus, estão debaixo do pecado. No capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, Paulo fala a respeito de como os gentios estão debaixo do pecado, porque rejeitaram a revelação de Deus na criação e se entregaram a estilos de vida completamente reprováveis. No capítulo 2, Paulo vai dizer que os judeus não estão em melhores condições. Os judeus também estão debaixo do pecado, porque embora tenham recebido a lei, embora tenham recebido os oráculos de Deus, os judeus não a obedecem, os judeus não se submetem à lei. E é por isso que no capítulo 3, Paulo vai concluir com aquela declaração devastadora, quando ele afirma: não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum homem que entenda, não há nenhum homem que busque a Deus. Ou seja, toda a humanidade, todos os homens são culpados diante do tribunal do Deus Santo. Não obstante, meus irmãos, é exatamente nesse cenário de condenação que a luz do Evangelho brilha. Porque ainda em Romanos capítulo 3, Paulo vai apresentar a boa nova. Ainda no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que mesmo agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Uma justiça que vem não mediante o cumprimento de boas obras, uma justiça que vem não através da obediência à lei, mas uma justiça que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Observe no verso 28 do capítulo 3, quando o apóstolo Paulo afirma de maneira clara e definitiva, dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E agora, em Romanos capítulo 4, Paulo vai fazer algo muito importante. No final do capítulo 3, Paulo afirma a justificação pela fé, e agora, aqui no capítulo 4, Paulo vai demonstrar a justificação pela fé somente.
E nessa demonstração, o apóstolo Paulo vai provar que a doutrina da justificação pela fé somente não é uma novidade, não é uma invenção recente, mas sempre foi ensinada, sempre foi afirmada, sempre esteve nas Escrituras. E para isso, Paulo vai chamar duas testemunhas incontestáveis para qualquer judeu. Ele chama primeiramente Abraão, o pai da fé, e ele chama também Davi, o grande rei de Israel. E o argumento do apóstolo Paulo vai ser no sentido de que, se Abraão foi justificado pela fé e não por obras, se até Davi falou da bem-aventurança do perdão recebido sem mérito da parte do homem, então não há qualquer dúvida. A justificação sempre foi pela fé somente. E é exatamente isso, meus irmãos, que Paulo passa a demonstrar a partir do verso 1. Vejam aí do verso 1 até o verso 3, quando Paulo fala a respeito de como Abraão foi justificado, não por obras, mas pela fé. Ele diz assim, acompanhe, do verso 1 até o verso 3. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Observem que Paulo vai começar o capítulo 4, meus irmãos, com uma pergunta extremamente importante. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? É como se ele dissesse, pensemos no exemplo do nosso pai, segundo a carne. Pensemos no exemplo do nosso grande patriarca, Abraão, o que foi que ele alcançou e como Abraão alcançou. Porque, meus irmãos, se alguém pudesse ser justificado por obras, esse candidato, esse alguém seria Abraão, o patriarca, o pai da fé, o homem escolhido por Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que você deve perceber aqui, no argumento do apóstolo Paulo, é que obras, obediência, virtudes, moralidade, estas coisas podem até impressionar as outras pessoas. Elas podem até ser louvadas aos olhos dos homens, elas podem até impressionar, mas jamais justificam alguém diante de Deus. Por maiores que essas obras sejam, por mais chamativas, elas não justificam ninguém diante de Deus. Paulo vai citar Gênesis. Ele vai dizer que sim, Abraão foi justificado. Sim, Abraão foi considerado justo aos olhos de Deus, mas não por suas obras. Ele cita Gênesis capítulo 15, verso 6, ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui nós temos o coração do texto. A palavra de Deus não diz que Abraão se tornou justo naquele momento. A palavra de Deus não diz que Abraão foi feito justo. A palavra de Deus diz que Abraão recebeu por imputação justiça. A justiça lhe foi imputada, a justiça lhe foi creditada, a justiça lhe foi atribuída. Isso vai nos ensinar que a justificação, muito diferente do que é ensinado pelo catolicismo romano, a justificação não é um processo interno, não é algo que acontece dentro de nós. A justificação é um ato declarativo de Deus, é uma declaração judicial do Senhor. Isso é bem ensinado na palavra de Deus. Justiça é imputada, justiça é atribuída. Abraão foi declarado justo por Deus, mediante a sua fé, não mediante obra alguma. E por qual motivo? Você vai observar agora nos versículos 4 e 5,
O apóstolo Paulo dizendo que é assim porque justiça não é retribuição, justiça não é pagamento, justiça não é salário. Ele diz, observem, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ao que trabalha, no verso 5 ele diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. No versículo 4, Paulo vai fazer uso de uma ilustração simples, uma ilustração que todos nós podemos entender com grande facilidade. Se você trabalha, se você realiza um trabalho, se você executa uma função, é esperado e é natural que você seja remunerado por aquele trabalho realizado. Ao que trabalha, Paulo vai dizer, o salário não é favor, é dívida. Se você trabalha e recebe pagamento, isso não é bondade do empregador, isso não é graça do empregador, isso é obrigação, isso é dívida. Mas no verso 5, Paulo estabelece um contraste. Ele diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é interessante, meus irmãos, porque isso subverte completamente a nossa lógica. Isso é completamente contrário à nossa lógica. Deus justifica quem? O que trabalha? O justo? O religioso? O esforçado? Não. O apóstolo Paulo diz que Deus justifica o ímpio. E como isso acontece? Por ele se arrepender, por ele se esforçar, por ele realizar boas obras? Também não. É pela fé. Paulo faz questão de dizer, ao que não trabalha, ou seja, não há contribuição humana, não há mérito humano, não há cooperação humana. Aqui você pode ver claramente o contraste com o ensino católico romano, que diz que o homem coopera com a graça para ser justificado. O texto bíblico, meus irmãos, é categórico. É ao que não trabalha, porém crê. Se a justificação dependesse de obras, Deus estaria apenas pagando uma dívida. Mas a salvação não é salário, a salvação não é pagamento por boas obras, a salvação é graça, a salvação é pela graça somente, e a justificação é mediante a fé somente. E vejam que Abraão não é o único exemplo citado pelo apóstolo Paulo. Ele evoca um segundo exemplo do Antigo Testamento, ele evoca Davi confirma perdão, não mérito. Veja do verso 6 ao verso 8, quando Paulo diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo reforça o seu argumento trazendo aquilo que Davi afirmou no Salmo de número 32. Davi declarou a bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça, independentemente à parte de qualquer obra. Vejam como Paulo faz questão de citar Davi celebrando o perdão recebido gratuitamente. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Percebam a ênfase, meus irmãos. A ênfase não está em qualquer transformação interior, a ênfase não está em qualquer mérito, a ênfase não está em esforço, a ênfase está no perdão. A ênfase está na não imputação do pecado.
E toda a fraseologia do apóstolo Paulo vai confirmar que a justificação é um ato forense jurídico. Deus atribui justiça ao pecador e não lhe imputa o pecado. Isso acontece no tribunal de Deus, não é uma obra realizada dentro do homem, como por exemplo a santificação. E é aí que nós chegamos ao problema que eu coloquei no início. Como um homem pecador pode ser aceito pelo Deus Santo? E por qual motivo hoje tantas pessoas gostam de dizer que a reforma protestante acabou e que não faz mais sentido qualquer diferença? O que significa, irmãos, então, o sola fide? E eu menciono especificamente o sola fide, porque dos 5 solas da reforma protestante, a Igreja Católica Romana vai afirmar categoricamente não receber ou rejeitar completamente 2 deles: o sola escritura e também o sola fide. O sola fide vai nos ensinar que nós somos justificados pela fé somente. Isso quer dizer que a fé é o único instrumento pelo qual você recebe a justiça de Cristo. Isso quer nos ensinar que a fé não é mérito, não é obra, não é contribuição nossa. O sola fide nos ensina que a base da nossa justificação não está em nós, está unicamente em Cristo e na sua justiça perfeita, porque é a justiça perfeita dele que nos é atribuída. O sola fide nos ensina que a justificação é um ato forense. Nesse ato Deus declara o pecador justo. A justiça é imputada, a justiça não é infundida dentro do pecador, e a fé é o único instrumento pelo qual essa justiça é recebida. Trata-se de uma justiça que vem de fora de você. Trata-se de uma justiça, dizia Martinho Lutero, alienígena, não tem origem em você, vem de fora, vem de outra pessoa. Vem de Cristo. Já ouvi algumas vezes uma oração sendo feita. Não sei se alguém aqui já fez esse tipo de oração. Mas de vez em quando alguém diz assim: Senhor, nós te bendizemos, porque tu olhas para nós com o teu olhar de misericórdia e não com o teu olhar de justiça. E isso não é verdade. Deus não pode deixar de lado nenhum dos seus atributos para se relacionar conosco. Ele olha sim para nós com o seu olhar de misericórdia, e Ele olha sim para nós com o seu olhar de justiça. A grande questão é o que Ele vê quando olha para nós. Ele não vê mais qualquer trapo imundo, Ele não vê mais qualquer injustiça, Ele não vê mais qualquer pecado, porque nós estamos cobertos, nós estamos revestidos, nós recebemos a imputação da justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo, que viveu uma vida de perfeita obediência em nosso lugar, que morreu uma morte vergonhosa também em nosso lugar. E é pela fé somente que você desfruta dessa bênção. Meus irmãos, à luz de Romanos capítulo 4, nós podemos ver claramente os erros da doutrina católica romana. Em primeiro lugar, a ideia de que a justificação é um processo interno. Romanos capítulo 4 fala de imputação, não de transformação. Em segundo lugar, a ideia de que a fé é apenas o começo da justificação. Paulo vai nos ensinar aqui que a fé é aquilo que justifica o ímpio completamente, plenamente.
Ela não é apenas o começo, ela é o instrumento pelo qual você é, de uma vez por todas, para todo o sempre, considerado justo aos olhos do Santo Deus. Terceiro, a ideia de que a justificação pode ser perdida e recuperada. A teologia católica romana ensina isso, quando ela fala, por exemplo, a respeito dos pecados mortais. Muita gente pensa que pecado mortal, na teologia católica, é o pecado que condena a pessoa instantaneamente ao inferno, e não é isso. Na teologia católica romana, pecado mortal, ele é assim chamado por ser um pecado que mata a graça justificadora, fazendo com que você perca a justificação, mas também estabelecendo que por meio do sacramento da penitência, você pode recuperar a justificação. Romanos capítulo 4 vai mostrar que a justificação é de uma vez por todas. Deus atribui justiça e Ele não retira isso. A doutrina romana destrói a segurança do crente. A doutrina romana transforma a segurança da salvação em algo instável. A salvação é transformada em algo abalável. Em quarto, a ideia de que os sacramentos são a causa da justificação. A teologia romana diz que a causa instrumental primária é o sacramento do batismo, e a causa instrumental secundária é o sacramento da penitência. Mas você observa, pensando no exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado antes de qualquer rito religioso. Abraão foi justificado ainda sem ser circuncidado. Ele foi justificado, declarado justo antes de realizar qualquer ritual religioso. Justificação e santificação não podem ser misturados. A graça não pode ser transformada em um processo cooperativo. A graça não pode ser transformada em um processo que obscurece o evangelho da graça. E por essa razão, meus irmãos, eu quero pensar em algumas aplicações para nós. E eu começo por dizer a vocês que a doutrina do sola fide não se trata de algo meramente teórico. A doutrina do sola fide tem implicações profundas. A doutrina do sola fide não é apenas um ponto teológico para intermináveis debates acadêmicos. O sola fide é profundamente prático. O sola fide toca o coração da vida cristã. Primeiro, porque o sola fide traz segurança para a tua vida. Essa doutrina traz segurança para o teu coração. Porque tente imaginar o que aconteceria se a tua justificação dependesse das tuas obras. Se a justificação dependesse de você, você nunca teria paz. Se a justificação dependesse de qualquer cooperação da tua parte, você nunca poderia desfrutar de paz. Por outro lado, se a justificação depende de Cristo, se a justificação depende da obra de Cristo, então você pode descansar. Se a tua justificação depende ainda que minimamente de você, da sua obediência, do seu desempenho, da sua constância, então você nunca vai ter paz. Você sempre vai ter dúvidas. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu fiz o bastante? Como será que Deus me vê agora, depois desse pecado que eu cometi? Eu sei que eu sou amado por Ele, e Ele me recebeu, mas agora, como Ele me vê depois deste pecado terrível que eu cometi? Será que Deus ainda me aceita? Será que eu perdi a minha salvação? O Evangelho diz a você, nesta manhã, a tua justificação não está baseada em você. A tua justificação está baseada em Cristo. Porque se Cristo é perfeito, e Ele é. Se Cristo é perfeito, e bendito seja o nome do Senhor, porque Cristo é perfeito.
então a justiça que justifica você também é perfeita. E isso significa que você pode olhar para Deus sem qualquer dúvida. Você pode olhar para Deus não como um juiz incerto, mas como um pai reconciliado. Você pode se achegar ao colo paternal do Senhor com segurança, mesmo após haver pecado, pois sabe que o teu status de perdoado e de filho não é algo que muda, mas permanece o mesmo. Você sabe que o amor de Deus por você é perfeito, e aquilo que é perfeito não admite qualquer variação. Quando você obedece, Deus não te ama mais, e quando você desobedece, Deus não te ama menos, porque o amor dele por você é fundamentado naquele a quem você está unido pela fé, o Senhor Jesus Cristo. Então vejam como o sola fide traz segurança. Em segundo lugar, o sola fide também produz humildade profunda. Porque se você não faz nada para ser salvo, então não há qualquer espaço para vanglória. Se nós não fazemos nada para a nossa própria salvação, então não há qualquer espaço para orgulho. O sola fide destrói completamente qualquer forma de vanglória religiosa. Porque se você foi justificado, não é porque você é o melhor, não é porque você é o mais disciplinado, não é porque você é mais santo, é por graça. Isso precisa mudar a maneira como você olha para as outras pessoas. Isso precisa fazer com que você não despreze o pecador, porque você também em si mesmo é aceito por Deus apenas pela graça. Você também não pode se exaltar, porque você não contribuiu com nada para a tua justificação. O cristão que entende o sola fide se torna alguém mais humilde, mais paciente e também mais misericordioso. Em terceiro lugar, o sola fide nos ajuda a combater o desespero espiritual. Pense na tua própria experiência, na tua caminhada cristã. Pense em como em muitas ocasiões a nossa experiência parece contradizer a nossa salvação. Nós ainda pecamos, nós ainda falhamos, e isso muitas vezes nos deixa preocupados, nos deixa questionando a nossa salvação. Mas nós devemos lembrar que a nossa justificação não está baseada em nós, e sim em Cristo. Muitos crentes sinceros vivem angustiados porque olham para dentro de si e veem apenas pecado, e então pensam: como Deus pode me aceitar assim? Será que eu sou o mesmo salvo? Romanos 4 responde a você: sim, você é salvo, porque é Deus quem justifica o ímpio. Não é só depois que você melhora, não é depois que você vence todos os teus pecados, é ainda quando você é pecador que você é declarado justo. Ou ainda como Paulo vai declarar no capítulo 5 e no versículo 8, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, não quando atingimos a perfeição, não quando nos tornamos santos, mas sendo nós ainda pecadores. Muitas vezes a nossa experiência parece negar a nossa justificação, mas a palavra de Deus a afirma. E a grande questão é: a quem vamos dar ouvidos? A Deus, que nos garante isso em sua palavra, ou ao nosso coração que nos acusa? Talvez você ache difícil continuar aceitando a tua justificação, porque a experiência de ainda cair em pecado parece desmenti-la.
Permitam-me compartilhar com vocês, irmãos, uma palavra de um teólogo chamado Hendrikus Berkhoff. Ele pergunta: será que a justificação é um evento que conscientemente experimentamos? E ele vai dizer: a origem da justificação reside fora de nós, em Cristo. Na Bíblia e na interpretação da igreja, esse evento vem a nós não como algo que sentimos, mas como uma pregação, como uma mensagem, como uma palavra. Não surge em nós mesmos. Uma vez na fé, nós estamos em um mundo fora da nossa experiência. Nós recebemos o oposto da nossa experiência. E em face de algo tão contrário à experiência, é necessário que nos digam o que houve vezes e mais vezes. E quando permitimos que nos digam, aí sim, isso entra na esfera da nossa experiência, com um sentido de libertação, alegria, paz, alívio e segurança. O que ele quer dizer a nós nesta manhã, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a viver, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que Deus declara na sua palavra fiel e verdadeira. E ele nos diz que a justificação não é algo sentido. Muitas vezes, por causa dos nossos pecados, nós podemos duvidar de que fomos justificados. Não obstante, devemos ser lembrados que somos salvos. Somos justificados não por nossas obras de justiça, mas pela justiça de Cristo, de maneira que tudo o que é requerido de nós é que olhemos para Jesus com fé sincera, com fé verdadeira. Tudo o que é requerido de você é que você deposite em Jesus toda a tua confiança. Então, quando o teu coração te acusar, lembre do que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 5. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Em quarto lugar, o Sola Fide coloca cada coisa em seu lugar. A justificação declara você justo. É a santificação que transforma você em alguém justo. Você não pode confundir as duas. O Sola Fide também protege você de uma confusão muito comum. Justificação não é santificação. A justificação é instantânea, a santificação é progressiva, levando toda a sua vida. A justificação é perfeita, a santificação é crescente. Se você confundir as duas coisas, você vai cair em um de dois erros. Ou você vai cair no orgulho, pensando, eu já sou santo o suficiente, ou então você vai cair no desespero, nunca serei aceito. Mas quando você entende que Deus já te declarou justo em Cristo, e que agora você está sendo transformado ao longo da vida, então você vive com equilíbrio, você vive com segurança, mas sem acomodação, e você se esforça, mas sem qualquer ansiedade. Em quinto lugar, o Sola Fide ajuda você a viver uma vida de gratidão, não de tentar barganhar com Deus. Se você acha que as tuas obras contribuem para a tua justificação, então você viverá uma vida de barganha com Deus. Eu faço isso, então Deus me abençoa. Ou eu falhei, então Deus me rejeita. Mas quando você entende o Sola Fide, a sua relação muda completamente. Você obedece, mas não para barganhar. Você obedece não para ser aceito. Você obedece porque já foi aceito. As boas obras deixam de ser moeda de troca e abundantemente elas começam a fluir de você, e elas são resposta de um coração profundamente grato pelo grande amor de Deus. Em sexto, o Sola Fide protege você contra o legalismo e contra o relaxamento negligente. Aqui nós também temos dois extremos muito perigosos. De um lado, o legalismo que faz você tentar merecer a salvação. Do outro, a negligência que faz com que você viva sem compromisso sério com Deus. O Sola Fide combate esses dois extremos. Contra o legalismo, o Sola Fide vai dizer a você que você não pode se salvar. Mas contra a negligência, o Sola Fide vai dizer que você foi salvo para uma nova vida.
A fé verdadeira faz você descansar nos méritos de Jesus Cristo para a tua justificação, ao mesmo tempo em que transforma a tua vida para que você viva uma vida transformada. E por fim, meus irmãos, o Sola Fide coloca o Senhor Jesus Cristo no centro de tudo. O Sola Fide tira você do centro. O Sola Fide tira as tuas obras do foco. O Sola Fide coloca Cristo no centro como tem de ser. O Sola Fide faz com que a tua esperança não esteja na tua fé como algo forte. A tua esperança não está na tua vida como algo digno. A tua esperança está apenas em Cristo, na vida perfeita que Ele viveu, na morte substitutiva que Ele morreu, na justiça perfeita que Ele conquistou. E isso muda tudo, porque agora, quando Deus olha para você, Ele vê não apenas quem você é em si mesmo, Ele vê quem você é em Cristo. Portanto, meus irmãos, a pergunta permanece: em que você está confiando? Em algo que você faz ou em Cristo somente? Apenas um desses caminhos pode salvar você. Foque em Cristo. E que Deus nos abençoe hoje e para todo sempre. Amém.